Boas pessoal, aqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Como Santa Catarina está rapidamente se tornando o estado mais rico do Brasil. É um vídeo do canal Sem Economês, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. E vamos lá então aqui tentar entender como é que Santa Catarina está-se a tornar o estado mais rico do Brasil. Bora lá pessoal, antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, pessoal, sigam-me aí. O link está aí no primeiro comentário fixado, passem por lá. E é isso, vamos lá então ver aqui como é que Santa Catarina está-se a tornar um estado tão rico no Brasil. É isso, bora lá ver então. Vamos lá. Santa Catarina, o estado brasileiro que detém um PIB de 455 bilhões de reais, sendo popularmente conhecida pelas suas belas praias, pela sua cultura diversa, mas principalmente por ser um dos melhores estados para se viver no Brasil. E a sua população de 7,6 milhões de habitantes desfruta de... é mais ou menos a população da Suíça. Se eu estou aqui a lembrar-me bem, acho que é mais ou menos a população da Suíça. Portugal tem um pouco mais de população, Portugal tem 10 milhões de habitantes, mas... se fosse um país independente, seria mais ou menos do mesmo tamanho de Portugal, não é? Pelo menos em população. Em área, não sei. De uma excelente qualidade de vida, com o estado tendo um ótimo desempenho nos mais diversos índices sociais do país e atingindo excelentes níveis de educação, infraestrutura e segurança, mesmo sendo o 8º menor estado brasileiro em área total. Além disso, Santa Catarina pois não é um dos maiores estados, não é? Uma economia diversificada e que tem crescido acima da média brasileira, mantendo a menor taxa de desemprego do Brasil e crescendo 5% no ano passado, em comparação a 3,3% da média nacional. Está a crescer mais do que a média nacional. Edificando-se como a 6ª maior economia do Brasil e estando entre os estados que mais contribuem para o PIB brasileiro. E nesse vídeo, vamos entender como Santa Catarina se tornou insanamente rica e os principais motivos que tornaram o estado tão próspero. Primeiramente, para entendermos como Santa Catarina se tornou tão rica, sendo atualmente um importante hub de investimentos, negócios e desenvolvimento no sul do Brasil, é necessário retornarmos ao princípio da formação do estado, que assim como muitos outros estados brasileiros, as terras catarinenses que eram habitadas pelos carijóis foram desbravadas ainda no século XVI por colonos portugueses e espanhóis. No entanto, diferentemente de outras regiões do Brasil, que eram ricas em recursos naturais e mais propícias ao plantio de produtos comercializados na época colonial, como a cana-de-açúcar, a região sul foi colonizada tardiamente, pois não era atrativa para os portugueses devido ao seu clima hostil e poucos recursos. E apesar não sabia. Então, pelos vistos, no sul do Brasil, não é? Porque Santa Catarina fica no sul, não é? Pelos vistos, não existem tantos recursos naturais. Não tinha noção disso. Mas também, eu já ouvi dizer que às vezes ter demasiados recursos naturais pode não ser bom para um país, porque o país pode ficar muito dependente desses recursos naturais. Mas como estamos a falar de estados, não é? E pertencem todos ao mesmo país, eu não sei se isso faz alguma diferença, não é? Fraca atividade econômica na região, o interior do atual estado era propício à criação de gado, que acabou servindo como uma importante base econômica posteriormente, além da localização estratégica para consolidar o domínio na região, que fez a coroa portuguesa estimular o povoamento nos litorais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para diminuir o isolamento e, consequentemente, expandir o território brasileiro. Com isso, a região foi elevada ao status de capitania em 1738 e serviu na época como um importante entreposto militar e civil para os navios que tem cidades muito bonitas, Eu não sei que cidade é esta, se vocês souberem digam aí. Mas, mano, muito bonito e nota-se que é uma cidade muito desenvolvida, mano. Muito mesmo. Importante entreposto militar e civil para os navios que acessaram o Rio da Prata nas disputas e guerras por território entre portugueses e espanhóis. Todavia, mesmo que na época Santa Catarina tenha desempenhado tal importância... Olha aí, mano, nota-se mesmo. Nota-se que é uma cidade muito avançada, mano. O processo de colonização do estado se tornou mais intenso apenas na metade do século XIX, principalmente por europeus que buscavam fugir de condições de pobreza e sem expectativas de qualquer crescimento social e econômico na Europa. Sendo assim,
Santa Catarina apresentava boas condições para os imigrantes da Europa, pois o seu clima agradável para os europeus e as suas promessas de terras para o cultivo agradavam os olhos de muitos estrangeiros, mas notoriamente italianos e alemães, movidos especialmente pelo desejo de desenvolver um novo lar e uma sociedade próspera em Santa Catarina. Eu já ouvi falar que no sul do Brasil existem muitas pessoas de origem europeia, não é? Principalmente alemã e italiana. Eu já tinha ouvido falar muito sobre isso. Como Santa Catarina fica no sul, tenho a certeza que existem muitas pessoas descendentes de europeus lá, não é? Principalmente de alemães e italianos, não é? Eu sei que houve grande imigração desses povos para o Brasil, mais principalmente para a zona sul, não é? Parte desse sucesso podendo ser observado na colônia de Blumenau, que é considerado um dos maiores e mais prósperos assentamentos alemães no estado, seguida por Joinville, que após 10 anos de sua fundação, já contava com mais de 3.000 habitantes. Mano, Joinville não parece nada um nome brasileiro, é sério, tipo, Joinville, se me dissessem que era nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou noutro país assim, eu acreditava. Porque não parece muito com os nomes normais que se costuma ver no Brasil, não é? Joinville. Uma significativa atividade econômica e industrial. Logo, é importante destacar que muitos dos imigrantes que chegaram à província catarinense empenharam-se através do esforço e do trabalho duro para construir um novo lar, e com isso acabaram erguendo para as gerações futuras uma cultura baseada no pioneirismo e no desenvolvimento, os quais foram responsáveis por tornar essa província brasileira um modelo da colonização nacional, que se assemelha à colonização norte-americana, tornando-se então uma das primeiras colônias de povoamento do Brasil, tendo em vista que em 1870 a população do estado já possuía 80.000 habitantes a mais do que o seu vizinho Paraná. Nessa perspectiva, um ponto que chama a atenção é que apesar da escravidão no Brasil perdurar até 1888, Santa Catarina possuía um destaque pela baixa concentração de escravos trabalhando em suas terras. Dado que isso é bom, é uma boa notícia, não é? Em 1857, o estado atingiu um pico de 18.000 escravos, com esse número sendo reduzido gradualmente nas décadas posteriores, seguindo um ritmo contrário ao das províncias do Sudeste e do Nordeste brasileiro, onde a escravidão era amplamente utilizada. Pois é, assim, num país onde a escravatura era legal, é normal que ter trabalho de graça agradava aos grandes donos de negócios e de quintas, fazendas, fábricas, essas coisas, não é? Mano, isso era, obviamente é terrível, não é? Eu acho que não preciso de explicar aqui o quão terrível é a escravatura, não é? Aliás, ainda há países no mundo onde existe escravatura, portanto, é uma coisa mesmo terrível. É muito bom que já mesmo na época em que a escravatura era permitida, este Estado já não usufruía muito da escravatura, mano. Isso aí é um ótimo sinal, não fazia ideia. Enquanto que na sociedade catarinense, a colonização pela imigração foi substituindo a mão de obra escrava e desenvolvia o Estado em todos os aspectos, tanto no aspecto social como no econômico, o que futuramente acabaria se tornando um dos estados mais ricos e prósperos do Brasil, mesmo possuindo um território pequeno. No entanto, no momento da instauração da República em 1889 e a oficialização de Santa Catarina como Estado brasileiro, a economia catarinense ainda era voltada para um modelo de sobrevivência, sem muitos saltos econômicos até o início do século XX. Sendo assim, surge a pergunta de como Santa Catarina se tornou insanamente rica. Nesse contexto, a economia de Santa Catarina veio a se diversificar apenas em meados da década de 40. Com o surgimento de pequenas indústrias no estado, com destaque para a indústria têxtil. Com isso, algumas medidas como a política de imigração e a diversificação de alguns setores da economia adotadas pelo governo foram cruciais para o sucesso econômico do estado posteriormente. Além disso, outro fator determinante por conseguir potencializar o desenvolvimento de Santa Catarina é que, diferentemente de outros estados brasileiros que não conseguiram o mesmo êxito catarinense, a diversificação da economia catarinense e a integração da sua produtividade tiveram como base os investimentos ligados ao capital privado.
enquanto em outras partes da federação, essa diversificação ocorreu do incentivo governamental, o qual era o principal financiador, investindo diretamente ou isentando de impostos projetos de empresas privadas. Dessa maneira, mesmo sem possuir uma variedade de recursos naturais ou um grande território, Santa Catarina havia se tornado o 6º maior PIB. Mano, eu já disse isto, mas é verdade, ok? Isto aqui é mesmo muito bonito. E nota-se que é mesmo uma região muito desenvolvida, mano. Tudo, as casas, as estradas, mano, tudo muito perfeito. A sério, sinceramente, parece mesmo que estou a ver uma imagem, sei lá, de algum país da Europa ou assim. Parece muito, a sério. Tá, é mesmo, nota-se que é mesmo muito desenvolvido. Eu não sei, né? Deve haver regiões que não são assim tanto, né? Como em todo lado. As coisas não são iguais em todo lado. Mas realmente nota-se que é uma região muito, muito avançada, mano. Do Brasil em 1960, tanto que na mesma época, a modernização da agricultura e a evolução dos complexos agrocomerciais solidificaram o crescimento econômico do estado com base no setor agroindustrial, permitindo o surgimento de empresas que no futuro dominariam a indústria do ramo alimentício, como a Seara, Perdigão e a Sadia. Outro ponto importante por impulsionar a economia de Santa Catarina na segunda metade do século XX foi a bem-sucedida integração entre as regiões de Santa Catarina e o mercado brasileiro, visando ampliar a industrialização catarinense por meio de incentivos estaduais, o que intensificou ainda mais a industrialização do estado, com o surgimento da gigante WEG S.A., hoje uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do planeta, além de complexos... Não sabia que uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do planeta estava em Santa Catarina, mano. É de lá. Não sabia, não tinha noção mesmo. Industriais de diversas empresas notórias, como Embraco, Consul e Brastemp. Tanto que mesmo durante a famosa década perdida de 1980, época em que a crescente dívida externa do Brasil mergulhava a nação em uma crise financeira, resultando em um crescimento econômico mínimo de apenas 1,6% em média ao ano no país, Santa Catarina apresentou um crescimento surpreendente de 5,3% ao ano, com parte desse crescimento sendo sustentado pelo setor de alimentos e pela diversificação da sua produção, orientada em parte para o mercado externo. Diante dessa situação, é possível observar que mesmo com o país em crise, Santa Catarina conseguia manter um ritmo de crescimento acima da média nacional, com o sucesso da integração entre as regiões do estado. Então, pelos vistos, este estado tem crescido sempre, não é? Mesmo em épocas de crise, tem crescido sempre. Isso aí é uma coisa muito espantosa, muito mesmo. Até porque, não é? Ainda por cima, nos anos 80, eu sei que a América Latina era uma região muito instável, muito mais do que é hoje, e havia sempre muitos problemas. Aliás, eu acho que nessa época o Brasil ainda estava no regime militar, e mesmo assim conseguiu sempre crescer economicamente, uma coisa admirável, mesmo. Catarinense, e a sua notória diversificação produtiva, com cada região possuindo uma produção econômica especializada e diferente das demais. E essa questão fica evidente quando olhamos para as principais atividades por região do estado. Para se ter uma ideia, na região metropolitana de Florianópolis, o setor de serviços predomina na economia local, enquanto na região do Vale do Itajaí, a indústria têxtil tem um valor mais significativo. Já na região de Joinville, há uma presença do eletromecânico, enquanto no oeste do estado a agropecuária e o processamento de carnes possuem uma grande importância, impulsionando o forte agronegócio catarinense, que no ano de 2022 faturou 7,5 bilhões de dólares. E representou 7,5 bilhões de dólares, ok. É assim, e não é um estado muito grande e mesmo assim tem uma grande produção agrícola. Isso aí também é uma coisa muito interessante, não é? Porque era de esperar que os estados maiores, não é? Que têm mais área, teriam mais áreas para cultivar, não é? Mas Santa Catarina nem é assim tão grande e mesmo assim a agricultura lá é muito forte. Claro que também um estado pode ter muita área e essa área pode não ser muito boa para a agricultura, não é? Também depende do tipo de terra, essas coisas todas também são fatores muito importantes, como é óbvio, não é?
64% das exportações catarinenses. Também é válido destacar que, diante da variedade de segmentos produtivos na economia, não surpreende que Santa Catarina tenha atualmente a menor taxa de desemprego do Brasil, justamente por possuir uma menor taxa de desemprego, isso aí é muito bom mesmo. É das melhores coisas que pode haver é pouco desemprego, porque quando há muito desemprego, quer dizer que alguma coisa muito má está a acontecer ou vai acontecer, não é? Normalmente durante as grandes crises económicas há sempre altíssimo desemprego, não é? Grande produção interna que gera muitas oportunidades de emprego e renda, atrelado a uma boa infraestrutura e o ensino de qualidade do Estado, posto que os catarinenses lideram o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, tornando o Estado muito atrativo para quem busca mudar de vida. Tanto que nos últimos 12 anos, Santa Catarina foi um dos estados brasileiros que mais ganhou habitantes, com a sua população crescendo mais de 21% nesse período, ficando atrás apenas de Roraima. E algumas de suas principais cidades, como Florianópolis e Joinville, foram os principais alvos dos imigrantes que buscam melhores condições. E com isso, foram as cidades que mais cresceram em números de habitantes em todo o estado, segundo o IBGE. Pois, receberam muitos habitantes, muitos imigrantes, não é? E claro que o número de habitantes subiu muito. Com a população de ambas as cidades aumentando mais de 100 mil habitantes na última década. Especialmente por apresentarem modernos ecossistemas de inovação, tornando um ambiente propício para o surgimento de empresas. E esses ecossistemas são sustentados por uma série de fatores, como boas instituições de ensino, fundos de investimentos e leis e programas de incentivo à tecnologia e à inovação, que acabam servindo como grandes incentivos para o surgimento de inúmeras empresas, serviços e projetos que ganham o Brasil, principalmente na capital catarinense, com Florianópolis sendo a cidade brasileira que possui a maior densidade de startups do país e é considerado um dos melhores lugares para se desenvolver negócios no Brasil. Ainda assim, do mesmo modo que os grandes centros urbanos de Santa Catarina apresentam uma rápida expansão em todos os aspectos, também chama a atenção a forma como o crescimento populacional do estado tem se intensificado nas cidades menores, especialmente em Itajaí e Navegantes, que cresceram mais de 40% em apenas 12 anos. Até as cidades menores cresceram muito, mano, 40%. Isso é um aumento enorme mesmo. Entretanto, é notório que o setor de construção civil se desenvolva com mais agilidade à medida que a população aumenta, como é o caso da cidade né? Se a população aumenta é preciso mais casas, é preciso mais negócios, é preciso mais infraestrutura, serviços públicos, e isso tem que ser construído, não é? Se não existe, tem que se construir. Balneário Camboriú, que atualmente detém o metro quadrado... Pois é, eu lembro-me desta cidade. Esta cidade até era conhecida como a Dubai brasileira. Eu já reagi uma vez a um vídeo e falavam lá disso, que era conhecida como a Dubai brasileira, porque é uma cidade que tem arranha-céus que fazem lembrar os de Dubai. Não sabia, mas pelos vistos, não é? Fica em Santa Catarina também. Mais caro do Brasil, com um valor médio de impressionantes R$12 mil por metro quadrado, com um mercado imobiliário extremamente valorizado e em alta demanda, garantindo o crescimento exponencial do setor de construção civil, registrando nos últimos 2 anos um aumento de 35% no número de profissionais empregados na área, com essa situação podendo ser observada pelos enormes arranha-céus da cidade, que conferem a Balneário Camboriú o status de Dubai muito bonito mesmo. Brasileira. Pois, foi o que eu disse, é Dubai brasileira, mano. Portanto, mesmo com um atraso no desenvolvimento... É incrível mesmo, esta cidade é mesmo muito incrível. Aos outros estados, Santa Catarina conseguiu se destacar e se tornar um exemplo de prosperidade e qualidade de vida no Brasil, com o estado possuindo atualmente perfeitas condições para se tornar desenvolvido. Todavia, é necessário que os catarinenses aproveitem a atual situação para potencializar ainda mais a sua diversidade econômica, expandindo seus principais setores como tecnologia, indústria e o turismo, para que no futuro o estado consiga gerar ainda mais emprego e renda para o seu povo.
Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito interessante, mano. Comentem aí se vocês forem de Santa Catarina e se vocês concordam com o que foi dito aqui no vídeo. O vídeo do canal 100 Eco no mês, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição. Deixem sempre um apoio no vídeo original, isso é muito importante. E está aqui um vídeo muito bem feito, achei muito interessante. E realmente nota-se mesmo pelas imagens que ele mostra e tudo, que é um estado muito desenvolvido, muitos arranha-céus, estradas que parecem ser muito boas, todas as infraestruturas parecem ser muito bem construídas. Parece mesmo que são imagens de um país muito desenvolvido, tipo, sei lá, um país do norte da Europa, ou da América do Norte, ou assim. Faz muito lembrar isso. Ou de certos países asiáticos. A sério, é muito interessante mesmo. Não tinha noção que Santa Catarina era um estado tão à frente e que cresce tanto. Achei um vídeo muito informativo. Espero que vocês tenham gostado também. E se vocês acompanharam até aqui, não vão embora sem deixar um like. Isso ajuda imenso e não custa nada. Cliquem também no botão vermelho e inscrevam-se aqui no canal se ainda não forem inscritos. E ativem também o sininho das notificações. E assim vocês não perdem nenhum vídeo novo que eu publicar aqui no canal. Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui. Muito obrigado mesmo. Eu sou o Blue e até ao próximo vídeo. Muito obrigado a todos os membros aqui do canal, muito obrigado mesmo. Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal, cliquem no botão Seja Membro e vejam os benefícios. Muito obrigado a todos que puderem fazer isso e muito obrigado a todos que já são membros.